Vamos começar a aula, né? Nós esperamos até 8h10 hoje, porque tá faltando 3 pessoas, mas nós vamos começar a aula assim mesmo. A nossa aula hoje ela é uma continuação da aula passada. O que nós estudamos na aula passada? A nossa receita do nosso docinho de leite em pó. Hoje nós vamos fazer as atividades do docinho de leite em pó. Certo? Aqui a professora colocou o cabeçalho, ó, que é o dia de hoje, Campinas, 12 de maio de 2021. O nome da professora, que é Marisa. A matéria de hoje, língua portuguesa, atividades, docinho de leite em pó, certo? Então, para começar a aula de hoje, nós vamos ler a receita novamente, para a gente lembrar das coisas, porque senão nós não vamos responder as perguntas, certo? Então, eu vou descer a receita para a gente ler. Eu já tenho a receita aqui. Tem gente que tem a receita. É melhor os ingredientes e o modo de fazer. O título da receita, que é o nome do docinho de leite em pó. Os ingredientes: uma xícara de chá de leite em pó, uma xícara de chá de açúcar refinado, 50 ml de leite de coco aproximadamente. Modo de preparar: coloque em uma tigela o leite em pó, o açúcar e o leite de coco. Comece misturando com a ajuda de uma colher. Em seguida, vá misturando com as mãos até dar o ponto de enrolar. Se precisar, coloque mais leite em pó ou mais leite de coco. Enrole os docinhos no tamanho que preferir. Para decorar, passe os docinhos no leite em pó. Pronto, pode se deliciar. Vamos pular uma linha, pôr o número 1, fazer uma bolinha, que nós vamos copiar aí a primeira perguntinha, tá bom? Aí eu vou copiar a primeira pergunta, vocês copiam junto comigo e aí eu explico. Então, ó, o leite em pó. Por que é uma aula de leitura? Eu quero que vocês leiam as alternativas, tá? Quem souber ler as alternativas já está muito bom. Eu vou ler a pergunta e vocês vão ler a alternativa e falar para mim, certo? Então, tá aqui a primeira, ó. O leite em pó usado na receita do docinho de leite em pó é... Aí eu pergunto, se ele é líquido, é líquido, pois a professora põe liquidado, líquido. Você vai fazer um X aqui. Se ele é seco, você vai fazer um X aqui. Se ele é molhado, você vai fazer um X aqui, certo? Então, veja bem, eu estou perguntando o leite em pó. Eu não estou falando do leite de coco. Olha o meu leite em pó. A minha caixa de leite em pó. Aqui eu vou pegar com a colher o meu leite em pó. Você acha que esse leite em pó aqui, ó, ele é líquido, igual água? Ele é seco ou ele é molhado? Esse pó. Seco, muito bem, ó. O leite em pó, ele é seco. Olha ele aqui, ó. Ó, eu posso pegar ele até com a mão, ó. Ele é seco, tá? Se ele fosse molhado, ele ia grudar na minha mão. Se ele fosse líquido, ele ia estar numa garrafinha igual a água, igual o leite de coco. Então, aonde você vai fazer o X na resposta certa? Você vai fazer o X no seco, ó. O leite em pó usado na receita do docinho de leite em pó é seco. Ele não é líquido. O líquido é o leite de coco. Esse é o leite em pó. Agora nós vamos fazer a número 2.
Então faz aquela linha de serrinha que a professora ensina vocês fazerem, que é do tamanho da linha. Se não quiser fazer, pula a linha, mas faz com lápis de cor que fica bonitinho. E nós vamos fazer a número 2. Cadê o giz vermelho? Aqui. Número 2, ó. Nós vamos fazer a número 2. A número 2, a perguntinha é... Eu vou colocar agora a 2. Quem já tem escrito vai só responder a 1 e esperar. A 2. O açúcar. Agora que nós vamos ver, hein? O açúcar refinado. Açúcar refinado também usado na nossa receita, é. A gente coloca 2 pontinhos, por quê? Porque isso que você respondeu aqui ia completar a frase aqui, tá? Aí aqui a mesma coisa, ó. Aí nós vamos colocar o primeiro parêntese, ó. O açúcar, ele é doce e seco, ou ele é salgado e seco. O meu não cabe aqui, eu vou pôr o outro aqui embaixo. Ou ele é doce e líquido. Doce e líquido. Então agora a professora pergunta para vocês, né? Peguei um pouquinho de água, vou perguntar. Ó, o açúcar refinado também usado na nossa receita é doce e seco, salgado e seco, doce e líquido. Primeira pergunta para vocês, o açúcar, ele é doce ou salgado? Doce, muito bom. Para que eu uso açúcar? Além de para fazer doce, o que mais eu uso açúcar? Para adoçar. O que eu costumo adoçar com açúcar? O leite, o suco, o café, tudo eu uso açúcar. Eu poderia usar sal no leite, no açúcar, no café? Não, porque ninguém ia tomar. Não é isso? Agora outra pergunta. O açúcar, ele é seco igual leite em pó? Ou ele é líquido igual leite de coco? Seco. Então qual dessas você fez o X? Doce e seco, salgado e seco, doce e líquido. Qual delas que vocês... Muito bem, Diogo. Vocês fizeram um X aonde está escrito, ó, doce e seco. O açúcar, ele é igual ao leite em pó. Ele é doce e seco. E eu uso para quê? Para adoçar, certo? E o açúcar, ele tem refinado e ele tem grosso, que é granuladinho. Então aqui é uma aula de português para você aprender a ler. Eu gostaria que você lesse sozinho o doce e o seco, o salgado e o seco, o doce e o líquido. Por quê? Porque isso aqui é uma aula de leitura. Porque você lê a professora lê a pergunta e você vai procurar a resposta. Para você procurar a resposta entre as 3 alternativas, você tem que ler. Então, por isso que a gente diz que é uma aula de leitura, certo? Agora, ó, eu vou apagar aqui em cima, que eu vou pôr as outras. Porque aí a gente tem 6 perguntinhas. No livro, no papelzinho que eu passei para vocês, tem 2 vezes a pergunta número 4. Então, uma delas é número... Todo mundo copiou no Lume, eu posso apagar um também? Sim. Então,
Então, eu vou apagar. Leite em pó são ingredientes secos, certo? Um é doce e o outro não. Então, isso faz parte do quê? De uma aula de ciências, que a gente dá essa aula junto com o português, porque aí você já aprende ciências e já aprende português. A 3, ó. Agora vamos falar do leite de coco. O leite de coco, o leite de coco que usamos o leite de coco que usamos na receita do docinho de leite em pó. Então sempre põe aqui 2 pontos, é um em cima do outro. Agora vamos ver o leite de coco. Então vem a primeira alternativa do leite de coco. Ele é seco, ele é líquido, ou ele é espuma. Então, ó, veja bem, o leite de coco, ele vem numa garrafinha igual água, né? Ele vem numa garrafinha desse jeito aqui, ele é igual água. Então, agora eu pergunto, ó, eu vou ler a pergunta e vocês vão ler a resposta. O leite de coco que usamos na receita do docinho de leite em pó é seco, líquido ou espuma? Muito bem, ele é líquido. Quem tá com a folhinha, o líquido tá escrito aqui, hein? Ele é líquido. Então você vai fazer um X aqui, ó. Ele é líquido, porque ele é igual água, né? Muito bom. Então, ó, o que tá escrito no primeiro? Seco. No segundo, líquido. E nesse aqui, espuma. Certo? Agora, ó, nós vamos escrever a 4, tá? Então, a 4, ela é assim, ó. Certo? Ó. Em qual objeto são os utensílios de cozinha, tá? Em qual objeto da cozinha, foi colocado, vou passar o meu do pro lado de cá, foi colocado os ingredientes da receita. 2 pontos. Da receita. 2 pontos. Aí eu venho. Alternativa primeira. Vocês que vão ler para mim, ó. Vocês vão ler a bacia. Foi colocado na bacia. Aqui, panela. Ó, isso. E o último, o que tá escrito? Tigela. Olha, tem gente lendo muito bem. Então agora eu vou ler a pergunta, né? E vocês vão falar para mim, ó. Em qual objeto da cozinha foi colocado os ingredientes da receita? O que está escrito na primeira alternativa? O que está escrito aqui na segunda alternativa? Aqui? Panela. E o que está escrito aqui?
Qual deles eu vou fazer o X? Nesse ou nesse? Tigela. Tigela, muito bom. Então foi colocado em uma tigela, certo? Agora nós vamos fazer a outra. Então agora, ó, a 3, agora é a 5, ó. E aí tá 4 de novo, mas é 5, ó. O leite em pó, o leite em pó foi medido, o leite em pó foi medido em um objeto, muito bom quem tá lendo, em um objeto da cozinha, é isso mesmo, em um objeto da cozinha. Aí aqui a gente põe uma vírgula, né? Ou, aí eu pus um ponto, arrumou um ponto. Qual o nome desse objeto? Ó. Qual o nome desse objeto? Bem aqui no canto. Aí aqui, ó, tem assim, ó. Tá aqui, ó. Xícara de café. Xícara de café. Depois eu tenho caneca. Xícara de chá. E depois eu tenho uma xícara de chá. Depois eu tenho xícara de chá. Certo? Então aqui, ó, agora eu vou fazer uma pergunta, né? Vou ler para vocês, ó. O leite em pó foi medido em um objeto da cozinha. Qual o nome desse objeto? Vocês lembram que eu falei que a xícara de chá, eu até peguei, que nós medimos, ele é o mesmo que uma caneca? Não. A xícara de chá é igual a outra xícara de chá, ó, tenho duas. As duas são xícaras de chá. O mesmo que cabe aqui, você pode despejar aqui e aqui, que é o mesmo tanto. As canecas a gente não usa para medida. Por que a gente não usa caneca para medida padrão? Porque, ó, essa caneca é uma caneca, ela é maior. Essa também é chamada caneca e ela é menor. Então você viu que por que eu não uso caneca para fazer uma receita? Eu sempre vou usar xícara. Porque as xícaras de chá, elas têm as mesmas medidas. O que cabe nessa xícara de chá branca, a mesmo tanto cabe nessa daqui. Agora, você quer ver a diferença? Olha uma xícara de café, ó. A professora vai mostrar pra você. As duas são marrom, tá vendo a diferença? Ó? Olha o tamanhozinho dessa, olha o tamanhozinho dessa. Se eu fosse fazer o meu bolo medindo nesta xícara, ia dar muito pequeno o meu doce. Ia dar muito pouco doce. Então eu medi nesta xícara, que é a chamada medida padrão. Xícara de chá. E essa é uma xícara de café. Tá? Então nós vamos escrever, fazer o X da onde? O que eu escrevi no primeiro aqui? Xícara de café. O que eu escrevi aqui? Caneca. E eu vou fazer o X aqui. Xícara de chá. Então aqui, ó, eu faço o X. Tá vendo? Ó, xícara de chá. Então você viu que ela é diferente da outra, certo? Aí nós vamos fazer a número 6. Vou esperar um pouquinho, né? Tem gente que ainda está escrevendo. Aí nós vamos fazer a número 6, ó. Então vocês viram a diferença, que caneca não serve para fazer a receita. Caneca, e vamos supor a Laura faz nessa caneca, vai dar diferença.
Aí não vai poder ser 50 ml de leite de coco, porque essa aqui tem muito mais pó do que essa daqui, pó de leite em pó. Certo? Então eu posso apagar a número 3, porque a número 6 é essa aqui. Ó, a número 6 eu nem vou pôr aqui, eu vou pôr ela direto lá em cima, tá? Ó, esse giz aqui número 6. Então vamos lá. A número 6 é assim, ó. Começa aí comigo, ó. Usamos, tá vendo? Ó? Usamos uma colher, usamos uma colher para mexer, ó. Receita era uma colher de 2 pontos. Agora nós vamos escrever aqui, ó. Esse eu vou escrever um aqui e o outro aqui. Colher. O que era agora? Colher de sopa. A última que é café. Colher de sopa. E a última era colher de café. Certo? Então vamos ler aqui, ó. Usamos uma colher para mexer a receita. Era uma colher de, aqui, colher de chá. O mesmo que você lê aqui, você vai ler nas 3. Colher de sopa, colher de café. Então, deixa ver. Cadê o titiquinho? É uma colher de café. Então, vamos lá, ó. Essa, uma colher de sopa. Essa, uma colher de chá. E essa é uma colher de café. Então, você viu que vai diminuindo. Essa aqui eu uso para tomar sopa no prato. Essa aqui eu uso para medir, para mexer o chá, na xícara de chá. E a de café? Por que chama colher de café? Porque numa xicrinha pequenininha dessa, ou num copinho plástico pequenininho, eu só tenho que usar uma colherzinha pequenininha. Tá? Essa ainda parece maior um pouquinho, porque ela tem um cabinho igual essa branca, ó. Essa de sopa tem um cabinho branco, essa aqui também. Então, ó, eu não poderia pegar o meu café e mexer com essa colherzona, ela nem cabe. Então, eu ia mexer com o quê? Com essa colherzinha. Eu poderia medir meu leite em pó aqui? Não, porque ia ficar muito pequeno o meu doce, né? Já pensou? Olha aqui, uma colher de tantinho que dá, né? Eu ia medir a minha colher aqui? Também não, porque também é pequena. Para dar bastante doce, eu medi a minha colher na colher de sopa, que é essa maior aqui. Então, use as colheres direitinho na sua casa. A sopa, você vai usar essa colher. O chá, você vai usar essa colher. E o café, você vai usar esta colher. Na colher de sopa ou na colher de café? Colher de sopa. Então, o meu X vai vir aqui, ó. Colher de sopa. Certo? Então, eu usei o quê? Para eu tomar, para eu medir o leite em pó. Eu usei a colher de sopa. Então, agora, é só para vocês verem que, com o texto da receita, nós fizemos o quê? Nós fizemos a receita. Nós aprendemos que a receita tem 2 partes, os ingredientes e os modos de fazer. Aprendemos a escrever essa receita. Depois da receita, nós viemos para português responder essas questões. Isso que vocês acabou de fazer chama-se interpretação de texto ou compreensão de texto.
Só que se eu falasse antes para vocês, vamos fazer uma interpretação de texto, vocês já iam ficar assustados. E nós fizemos aqui uma interpretação de texto devagar, usando alternativas, que você escolhia uma das 3 e fazia o X, que é uma interpretação do mesmo jeito. Assim como eu poderia fazer a pergunta, escrever assim, ó, escreva o que o leite em pó foi medido em um objeto da cozinha, qual o nome desse objeto? Eu não colocaria nada, eu colocaria R de resposta e você ia escrever xícara de chá sozinho. Só que como a função da aula hoje era leitura, a nossa interpretação tinha 3 alternativas para você ler. Você ia ler uma, que é a colher de chá, ia ler a outra, que é a colher de sopa, e ia ler a colher de café. Ia escolher uma e fazer o X. Então, como vocês estão no 2º ano ainda, e o ano passado teve poucas aulas, vocês vão aprender a ler aos pouquinhos. E hoje vocês aprenderam a ler, lendo só as alternativas. Certo? Agora eu vou falar para vocês, antes disso, vamos abaixar a nossa receita e vamos ver se nós respondemos de acordo com a receita. Vamos ver se a nossa resposta está de acordo com a receita. Será que nós respondemos de acordo com a receita? Então vamos ver, ó. Nós usamos a xícara de chá, certinho, para o leite em pó. A xícara de chá de açúcar. 50 ml de leite de coco. Aí tinha uma pergunta, qual utensílio da cozinha você usou para amassar os ingredientes? Coloque em uma tigela. Então você respondeu certinho. O leite em pó, o açúcar e o leite de coco. Comece misturando com a ajuda de uma colher. Em seguida vá misturando com as mãos até dar o ponto de enrolar. Se precisar, coloque mais leite em pó ou mais leite de coco. Enrole os docinhos do tamanho que preferir. Para decorar, passe os docinhos no leite em pó. Pronto, pode se deliciar. Certo? Agora o que eu quero que vocês façam? Lá naquele grupo de leitura que a gente tem, você mim uma leitura da receita. Cada um vai pegar a sua receita e vai ler ela, a receita toda. Aí vocês gravam para mim a leitura da receita e posta lá no grupo. Senta, pega o caderninho, lê, a mamãe grava e a mamãe posta lá no pra mim. Então agora as mamães ficam do lado dos filhos, preste atenção aí, os filhinhos também, pra gente falar da próxima aula. A próxima aula da quarta-feira vai ser uma aula de matemática. E essa aula de matemática, então papais, mamães, fiquem aí do lado dos filhinhos. Essa aula de matemática, ela vai ser, cadê o Diogo? Sumiu o Diogo. Ela vai ser sobre fichas sobrepostas. Então o que vocês terão que fazer? Vocês terão que fazer as fichas sobrepostas. Eu fiz os números no computador, mas não precisa. Você pode fazer os números com canetão, com caneta, ó. Você vai fazer números de 10 a 90, assim, ó, tá vendo? E põe um risco para dividir, ó. Um aqui, o 0 aqui, ó, que é a unidade e dezena. Então, você vai fazer, ó, 10, tá vendo? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, deu o contrário aqui, ó, 50, agora aqui é o 60, aí vem o 70, o 80, opa, tá ao contrário, 80, aí vem o 90, tá? Até o 90, então você vai fazer isso aí. Depois, você vai fazer num papel de outra cor. Eu não tinha um papel de outra cor. Eu fiz um papel branco e pintei, ó. Você vai fazer do 1 ao 9, separadamente, ó. 1, ó, 2, 3, 4, tá o 3 ali, 4, 5, 7, 8, 9. Eu fiz de verde, então você também, eu pintei, eu fiz de branco e pintei.
Depois você vai fazer do 0 ao 9 de outra cor. Eu fiz de vermelho, ó. 0, 1, 2, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, o 10 está separado. Por quê? Porque a gente vai aprender a trabalhar com fichas sobrepostas. O que é isso? Ó, eu vou pegar, que número eu tenho aqui? Que número eu tenho? 10, porque eu tenho uma unidade com 0 dezena, vai ficar o número 10. Se eu colocar, ó, se eu colocar o número 1, que número que eu vou formar? 11. Se eu colocar o número 7, que número que eu vou formar? 17. Isso é trabalhar com fichas sobrepostas, certo? Se eu colocar o 15, que número que vai formar? 15. Agora, ó, veja bem. Se eu colocar o 1, ó, o 1, eu tenho uma unidade, uma dezena, e eu venho aqui e coloco 0 centena. Que número que eu formei aqui? 110. Certo? Então, ó, você viu? Eu, do número 10, eu sobrepus o 1, tampei o 0. No lugar da dezena, que era 0, ela ficou 1. Eu coloquei outro do lado, eu fiz um número com 3 algarismos, ó. 1 e 0, certo? Eu fiz o número 110. Se eu tirar esse daqui, ó, daqui, e deixar só assim, que número que é? 100. E se eu pegar no lugar desse verdinho e colocar um 5 aqui, que número que eu dei? 150. E se eu catar aqui e colocar o 2 aqui, tiro o 0 e coloco o 8, ó. Olha aqui, ó. 128. E aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Certo? Nós aprendemos aquele dia na tabela numérica números até 99, ó. Que jeito que eu faço 99? Vamos ver que jeito que eu faço 99, ó. Certo? Eu tenho 90. Se eu colocar no lugar do 0 o 9, eu vou ter 99. Depois do 99 vai vir o quê? O número 100. Vou colocar o número 10 no lugar do 99. E o que eu preciso colocar aqui? Eu preciso colocar... Não, ó, eu tenho 10. O que eu preciso colocar aqui para dar 100? 0. Então, meio o quê? 100. Porque, ó, eu tinha 99, né? Tirei e formei o quê? Depois do 99 veio o 100. Unidade, dezena e centena. Então, o que vocês vão fazer para a próxima aula? Junto com a mamãe, vocês vão fazer do 10 até o 90 assim, depois de 1 a 10 assim, separadinho, de 1 a 9, e depois de 1 a 9 assim. Você escolhe as cores, a cor que você quiser. Eu fiz de verde e vermelho. Você pode fazer azul e vermelho, verde e laranja, a cor que você quiser, tá? Esse, o número é preto e aqui é branco. Pode pintar? Eu pintei, ó. Esse meu aqui eu pintei. Isso aqui é lápis de cor verde, ó. Eu que pintei aqui. Isso aqui é lápis de cor vermelho, ó. Eu que pintei. Mas você pode deixar o papel branco e pintar o número de verde, tá? Pode pintar. Oi. Se tiver dúvida, aí vocês assistem o vídeo que vocês vão ver explicadinho no vídeo. Mas pode pintar, gente. Eu pintei o meu, tá? Eu não tinha papel colorido, eu imprimi, porque eu podia imprimir. Mas eu já fiz isso aqui de canetão também, viu? Pode, giz de cera. Porque esse giz de professor vai sair do lugar. Certo? Então, entenderam aí os papais que vai ajudar vocês, entendeu?
Então vai ter que ter ajuda aí do papai e da mamãe, tá? No final da aula, expliquei a próxima aula. Olha os meus aqui, ó. 0, tá vendo? 0, 1. Isso aqui, viu? Eu fiz todos, ó. 0, 1. Ó, 2, tá vendo, ó? Depois 2, ó. 3. Todos esses aqui eu pintei, ó. 3, 4, ó. 5, 6, ó. E depois 7, depois 8. E depois 9, ó. O 9 tá de ponta cabeça, é o 9. Agora depois do 10. Então vamos contar de 10 em 10 uma vez. Vamos ver se vocês estão bons para contar de 10 em 10. Espera aí, deixa eu arrumar aqui primeiro. Esse é esse, ó. Que número é esse? 10. E esse? Esse é o 20. Quem tá falando 40 aí, ó? E esse? 30. E esse? Isso. E esse? Esse? Isso. E esse? E esse? Esse? Aí depois de 90 nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o famoso 100, né? Que vocês adoram chegar lá no 100, ó. Vou pôr o 100 tudo de branco agora pra vocês verem, ó. Tá vendo o 100, ó? Aí nós vamos ter o 100. Então nós vamos trabalhar as fichas sobrepostas até o 99, porque na próxima quarta. Na outra quarta nós vamos sair do 99, do 100 até o 200. Aí vai aprendendo muito de 3 algarismos. Mas até a quarta-feira... até a quarta nós vamos aprender número de 2 algarismos. Só depois de quarta que nós vamos para frente. Do 1 pode, as fichas pode, mas será que a sua mãe vai querer fazer a ficha hoje? Tem que fazer a hora que a mamãe tiver um tempo, né? E nós vamos agradecer aí as mamães que ajudaram, a professora, os papais, porque sem a ajuda de vocês eu não conseguiria dar essa aula, tá? Então, muito obrigada aí de sentarem com os filhos de vocês, ficarem aí me ajudando. Vamos fazer coraçãozinho para a mamãe? Para a mamãe primeiro, vocês que me ensinou, ó. Agora eu aprendi a fazer coraçãozinho para a mamãe, tá? Então, esse coração é para a mamãe, batendo forte para o papai que me ajudaram e ajudaram vocês. Agora, esse coraçãozinho aqui, ó, é para vocês. Vocês fazem para mim e eu faço para vocês, tá? Então, esse é para vocês. Beijo. Olha que lindo. Beijo no coração, tá? Até a próxima quarta-feira, a próxima aula. Para a próxima aula vocês trazem o material, tá? Em breve, quem sabe, a gente volta na aula, né? Lá na escola, mas vai ser um dia só na semana, mas não vai ser agora, mês que vem. Nós vamos em maio, vai ser em junho, tá? Aí a gente volta, eu que tô falando, viu? Tá bom? Mas, por enquanto, é só. Muito obrigada. Tchau. Tchau, crianças. Tchau, tchau. Dorme com Deus, hein?